Glória a Deus. Se coloque de pé. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Versículo 22. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Podeis assentar, queridos. Eu queria que nesse momento você se desligasse daquilo que você tem para fazer amanhã. Entendesse o que Deus quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Cada culto é uma oportunidade que nós temos de sermos ministrados por Deus. O amor de Deus é tão grande, é tão infinito, que Ele separa momentos para falar conosco, para ministrar ao nosso coração. Existem coisas que estão aí dentro do teu coração que só você sabe, mas que Deus conhece. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela penetra até na divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir as intenções dos pensamentos humanos. A palavra de Deus, ela vai até no nosso interior e ministra nossa alma, no nosso coração. É a palavra que nos guia, que nos orienta. É ela que é o nosso alimento, que nos satisfaz. O cristão sem a palavra de Deus é alguém que está à beira da morte. É alguém que não tem como se nutrir e chegar lá no céu. Porque Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A importância da palavra na vida do cristão é que a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas diz a Bíblia também que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. São duas coisas em consonância, estão interligados. Eu preciso da palavra para ter fé, e eu preciso de fé para viver a palavra. Por isso, valorize o seu tempo com a palavra. Valorize a palavra de Deus. Reserve um tempo. Se você quer crescer, se você quer desenvolver, não deixe de ler e de estudar a palavra de Deus. O texto que acabei de ler é uma narrativa que o Espírito Santo inspirou Mateus, Marcos e João para narrar, para descrever esse episódio que marcou o ministério de Jesus, marcou os seus apóstolos. A experiência daqueles homens naquele dia foi fortemente tocada pela ação do Senhor Jesus. Jesus não foi um mero homem que pisou. No Velho Testamento nós encontramos profetas de Deus, homens enviados por Deus. O último profeta ali apresentado, João Batista. E a Bíblia descreve ele assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Mas Jesus, ele não foi enviado como homem. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós não éramos dignos dele, mas ele, por amor a nós, diz a palavra, que ele esvaziou-se de si mesmo. Assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. Foi obediente até a morte de cruz. Jesus é o Deus eterno. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você é fruto e resultado da ação do maior amor de Deus. Deus desceu do céu para morrer numa cruz por você. Se tornou homem, viveu a nossa vida e morreu a nossa morte, porque ele nos ama. O Senhor Jesus, nesse episódio aqui, olhando o contexto que cerca esse momento, diz a Bíblia que, após a morte de João Batista, Jesus, ele levou seus discípulos para um lugar à parte, para estar com eles. Porém, aquilo que deveria ser um momento de refrigério para os discípulos,
Aquilo que era para ser um momento a sós com Jesus, se transformou em um dia de muito trabalho. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus, ele chegou lá do outro lado, havia, capítulo 14 de Mateus, no verso 13, diz assim, eu vou ler aqui na minha Bíblia. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguia-o a pé das cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Havia uma grande multidão que já esperava Jesus. E aí significa o quê? Férias adiadas, descanso cancelado. Jesus não dispensa ninguém. Jesus não manda embora. Ele só vira para os discípulos e diz, olha, trabalho. Isso significa trabalho. E ele vai atender a todas aquelas pessoas. Ele ensina, ele ministra, ele acalma o coração. E aquele dia se torna o dia glorioso. Chega no final da tarde, os discípulos dizem, ó, vamos embora. Jesus manda esse povo embora. Jesus diz, não, dá-lhes voz de comer. E milagrosamente, aquele dia, Jesus pega 5 pães, 2 peixes, parte, reparte e alimenta 5.000 homens. A glória de Deus pairou naquele lugar. Os discípulos ficaram extasiados porque sobra ainda 12 cestos. Deus faz o impossível naquele lugar. Aquele lugar é marcado pela glória do Senhor. Então, no fim de tudo isso, ministração, socorro, milagre, multiplicação de pães. Aí entramos na palavra de hoje, verso 22. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus, então, ele ordena aos discípulos que eles deveriam adentrar no barco para ir para o outro lado. Aqui nesse versículo 22, tem 2 coisas que eu queria aqui salientar com os irmãos. A primeira foi Jesus que mandou eles entrar no barco. Eu observei algumas traduções que procuram mostrar. As traduções, lembra? É aquilo que pega do original e vai transmitir para a língua pela qual se está traduzindo. E nós temos várias traduções em português. A que geralmente usamos aqui na igreja, aquele ACF ali, é Almeida Corrigida e Fiel. Mas nós temos inúmeras traduções que às vezes nos ajudam no entendimento. Essa é King James, né? A Bíblia King James. Então, nós temos várias traduções que nos ajudam a entender o mesmo versículo. E esse versículo 22 diz ali, eu quero salientar isso. Primeiro, está dizendo, Jesus, ele ordenou. A King James, ela diz, Jesus, ele insistiu. Quando nós colocamos a Corrigida e Fiel, consegue? Não. A Revista e Corrigida. Não tem essa. A Revista Corrigida vai dizer que Jesus, ele obrigou a eles. Quando nós colocamos a Revista Atualizada, não tem também. A Revista Atualizada vai dizer que Jesus os compeliu. Pastor, mas é a mesma coisa? Sim, mas são palavras sinônimas. Mas que vai nos dar um entendimento melhor. Jesus, ele pega os discípulos e diz, agora, vocês vão entrar no barco e vão passar para o outro lado. Por que eu fiz tanta questão de frisar essa palavra? Jesus está dizendo, vocês vão sem eu fico, vocês vão. Mas para pensar, não tem lógica, Jesus. Por que não podemos esperar para ir contigo? O que nós vamos fazer sozinhos sem o Senhor? Escuta, igreja. Quando Jesus fala, encerra a nossa parte. Cristianismo é obediência, não é questionamento.
Infelizmente, estamos vivendo em um tempo de geração em que pela qual nós temos os nossos conceitos, nós temos as nossas ideias. Eu acho que é assim, eu penso que é assim, é melhor assim. E aí viramos conselheiros de Deus. Talvez muitos crentes diriam, Jesus, não, vou entrar no barco, nada. Viemos para descansar. Já não descansamos. Agora vamos sair daqui sozinhos sem o Senhor. Não. Quando o Senhor terminar, nós vamos. Você precisa aprender. A vida cristã chama-se submissão, obediência. Tem um texto da palavra que diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você obedecer do que sacrificar. Nem tudo no reino de Deus você vai entender. Os caminhos de Deus são diferentes para nós. O processo de Deus conosco não segue a nossa lógica. Deus quer trazer experiências para nós que vai caminhar diferente da nossa expectativa. Quem poderia imaginar que aquele dia iria terminar? Jesus de um lado e os discípulos do outro. Mas isso não era a decisão deles. Porque precisamos fazer aqui uma correção. Porque tem crente que Jesus manda ele ficar com ele e ele quer andar sozinho. É tudo andando na contramão. Jesus manda, fica aqui. Não, mas ele, não, eu quero ir para aqui. Se temos Jesus como nosso mestre, como nosso Senhor, nós devemos obediência plena e restrita à pessoa dele. Então eu salientei aqui, é que Jesus, ele deu a ordem para os seus discípulos. A ordem dele é, vocês têm que ir. Foi Jesus como Deus que estava ali falando, insistindo com eles e disseram, vocês vão para o outro lado. E ele fica. Duas coisas eu aprendo nesse ficar de Jesus. Primeiro, a Bíblia está dizendo aqui que, no verso 22, eles fossem do outro lado enquanto ele despedia a multidão. Sabe o que eu vejo aqui? Graça, amor, empatia, misericórdia. Jesus já tinha ministrado o dia todo, já tinha alimentado eles, mas Jesus fazia questão de estar despedindo eles. Vai em paz, vai em paz, vai tranquilo. Pode voltar para casa. As coisas vão ficar em ordem. Jesus não foge da multidão. Ele não vira as costas para eles e diz, acabou, vai embora. Não. Está ele ali, cheio de compaixão e de misericórdia, gastando o tempo. Ele despediu os discípulos, pode ir embora. Eu vou ficar com eles aqui. Escuta uma coisa. Quando parece tudo encerrado, que nada mais vai acontecer, você vai perceber, Deus permanece do seu lado. Quando todos vão embora, Ele não sai de perto de você. Ele continua contigo. É isso que eu vejo. Jesus, Ele permanece ali com aquela multidão, despedindo um por um. Mas tem um outro ponto. Primeiro é esse amor, essa graça que Ele tem em se relacionar com aquelas pessoas. Mas segundo, diz a Bíblia, no verso 23, que despedida a multidão, Ele subiu o monte para orar à parte. E chegada já à tarde, ele estava ali só. Ei, Jesus despede a multidão e vai para o monte orar. Qual é a lição que ele tem a dar para mim e para você? Eu disse no início da mensagem, Jesus, ele é Deus. Ele é Deus. Mas ele, em todo o tempo do ministério dele, ele viveu uma vida intensa de oração, de dependência, de comunicação com o Pai. Porém, os cristãos acham que podem mais do que Jesus. Porque eles acham que conseguem vencer todos os problemas sem orar, sem comunicação com o Pai, sem gastar tempo de oração. Não me responda, não se sinta constrangido. É para você avaliar aí dentro de você. Quanto tempo você passou de oração hoje? Vou estender mais. Quanto tempo de oração você passou essa semana? E se você contabilizar, hoje é dia 28, está fechando no mês de janeiro.
Quanto tempo você passou de oração nesse mês de janeiro? É interessante que os telemóveis, eles têm dados que quando você chega no meio do fim de semana, você recebe uma mensagem dizendo assim: essa semana você gastou X tempo de utilização do seu aparelho. Já observou esse detalhe? Te dá ali, aí você fala assim: olha, essa semana você usou menos o seu aparelho. Ou vai dizer assim: essa semana você usou 1 hora a mais. E se tivesse que receber um recado do céu, mensagem do céu chegando para você: esse mês de janeiro você gastou tanto tempo de oração, X tempo. Como é que seria? Como é que seria essa descrição, irmãos? Ei, queremos vida de vitória, queremos ter uma vida de fortaleza, não queremos ser derrotados pelo pecado, não queremos ser derrotados por situações, mas não queremos o caminho da oração. Não tem vitória sem oração. Não existe super crente, não existe super mulher, não existe super homem. Existe cristãos fracos, frágeis, fortalecidos do Senhor e na força do teu poder. Quem te fortalece é Deus. Quem te faz caminhar é Deus. A força, o segredo de toda fortaleza da sua vida é o Senhor. É o Senhor. É Deus que nos fortalece. É Ele que te faz você caminhar no meio da luta, da prova, da dificuldade. Mas sem oração você não vai se fortalecer. Você vai ser um crente fraco, anêmico. Você vai viver à margem. Jesus, ele escolhe passar o tempo de oração. Faz um favor para mim, Michel. Coloca o verso 14. Deixa eu mostrar para você um contraste. E Jesus saindo viu uma grande multidão. Aqui está dizendo que tinha uma multidão. Agora coloca o 23. No final do versículo está dizendo que ali ele está só. Nem os discípulos estão com ele agora. São 2 momentos da vida de Jesus. Estamos falando do mesmo dia. Em um momento do dia ele está cercado de pessoas. Mas no outro momento do dia ele está sozinho. E eu quero te ensinar uma coisa. Existem nossas relações pessoais, que são relações sociais, que nós fazemos a nossa comunicação em papel social, onde nos relacionamos com pessoas, com cônjuges, com filhos, com amigos, com colegas de trabalho, e isso faz parte da nossa vida. Sim, estamos lá com a multidão, mas existe o momento que eu preciso estar só com Deus. Esse momento é insubstituível. Esse momento é eu e ele, é ele e eu. E não tem como sobreviver na vida espiritual se eu não tiver esse tempo a sós com o Senhor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fala com o teu pai secreto. Pastor, mas eu tenho muita correria. Está na hora de você começar a aprender. Tua alma está clamando, sua alma está sedenta. O salmista, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando eu entrarei na tua presença, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Sua alma suspira por Deus. Há um grito dentro de você por Deus. Há um grito no teu interior que quer Deus. Mas infelizmente, ao invés de saciarmos a nossa alma com Deus, usamos coisas fúteis da vida e que nos torna ainda mais sedentos, mais famintos. E o buraco dentro do nosso interior se torna ainda mais carente e debilitado. Jesus, ele escolheu estar com o Pai. Estar no momento a sós com o Senhor. E diz a Bíblia, irmãos, que os discípulos, ao obedecer ao Senhor, eles entraram no barco. Seguiram caminho adentro. Foi Jesus que mandou os 12. Entram. Diz a Bíblia que quando eles já estavam lá no meio do mar, no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 18, diz a Bíblia que o mar se levantou porque um grande vento se assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios,
Quer dizer, eles já estavam lá no meio do mar, quando o mar se tornou revolto. As águas agitadas passaram a interpelar o barco. Voltando para Mateus capítulo 14, no versículo 24, diz a Bíblia que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqueles homens estavam lidando com duas coisas. Primeiro, um forte vento, contrário à direção deles. Eles estão indo numa direção e o vento vem contrário. Segundo ponto, os ventos revolveram a água. As águas se tornaram agitadas e altas ondas se formaram, sacolejando aquele barco. Uma grande tempestade. Jesus não está no barco. Jesus está na margem, está no monte, está orando. E aqueles 12 homens estão ali agora, solitários, sozinhos no meio do mar da Galileia. E eu vejo ali, quando olhamos, Pedro, Tiago, João, eram pescadores, André. Eram homens que tinham experiências no mar. Alguns outros não tinham experiência, não tinham nenhuma vivência. Porém, os experientes e os inexperientes, todos eles estavam sofrendo com a tempestade. Não importa quanto tempo de experiência de vida você tenha, não importa a idade que você chegou, o tempo de caminhada, saiba de uma coisa: quando a tempestade soprar na tua vida, quando a tempestade soprar no teu lar, se não for a mão de Deus, se não for o socorro de Deus, ninguém consegue sobreviver. Nós sozinhos não temos poder de lutar contra as tempestades da vida. Não temos nenhuma experiência suficiente para vencer as grandes tragédias da vida. Se não for a mão de Deus, se não for a graça de Deus, se não for esse alimento que vem do céu. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar e não edificar a cidade, em vão trabalha aqueles que edificam. É Deus que guarda você. Se você chegou aqui até hoje, saiba, é a misericórdia, é a graça de Deus que está cuidando de você. Ai de nós se não fosse essa graça, se não fosse essa misericórdia. Aqueles homens estavam ali agora lutando pela vida. E eu fico a pensar, isso aqui é madrugada, irmão. Você vai perceber que eles estão ali na quarta vigília, que é entre 3 da manhã e 6 da manhã. Aquilo que era para ser uma viagem tranquila, se transformou em uma grande crise de tempestade. Eu anotei aqui algumas coisas que me chamam a atenção em meio a isso. Primeiro, quem vai dormir com tempestade? Só Jonas. Só Jonas que dorme com tempestade, irmãos. Porque Jonas está fugindo. Eles não estão fugindo. Quem foge de Deus pode o mundo desabar. Ele não está nem aí. Quantas pessoas que estão atoladas no pecado, está vendo a coisa explodindo, mas ele não se importa, porque ele já perdeu, sua mente está cauterizada. Você fala, você adverte, você diz, olha, você corre risco de perder sua salvação, e ele vive como se isso não fosse nada. A tempestade está ali engolindo ele. Pai e mãe chora e grita, Deus, tem misericórdia, e ele está ali como se nada estivesse acontecendo. Está dormindo, mas quem está atento não consegue dormir na tempestade. O sono vai embora. Porque as ondas bravias que sacolejam o barco não te deixam dormir. Aqueles homens tiveram seus sonos interrompidos. Segundo, a conversa mudou de rumo. Talvez eles estavam ali a conversar, presidente José, sobre que milagre. Quanta gente que comeu. Foi 12 cestos. Fulano comeu tanto, e aquele lá que comeu pão, comeu peixe. A conversa era boa.
Eles estavam alegres diante de todo aquele milagre, mas tudo isso foi interrompido pela tempestade. Tempestades da vida nos faz quebrar a nossa rotina, muda o nosso ciclo de vida. Tem uma coisa a mais. Eles começaram a lutar com os remos. Queriam ir para cá, mas o vento impelia eles para lá. Não deixe as tempestades mudar o teu rumo de vida. Não deixe as tempestades fazer com que você vá para longe de Deus, que você vá para a direção errada. Você tem um foco, teu foco é o céu, teu foco é a salvação. Não permita que as tempestades te levem para longe de Deus, para longe do propósito do Senhor. Quando eles saíram, eles tinham um alvo para chegar, mas a tempestade estava desviando o curso deles. Estava colocando eles para outro rumo. Deixa eu dizer uma coisa bem séria. Quantas pessoas que saíram do Brasil, saíram dos seus países e vieram para a Europa com um rumo definido na vida. Mas quando chegaram aqui, enfrentaram tempestades, enfrentaram problemas. E você pergunta agora, para onde você está indo? Não sei. Para onde você vai? Eu não sei. Porque já perdeu o rumo, já não tem mais direção. Deixou que os ventos soprassem e carregassem. Você não pode ser uma folha seca. Você tem que ser árvore plantada pelo Senhor. Pode o vento soprar, mas eu estou firme. Eu vou balançar, mas eu não vou cair. Vai sacudir, mas eu permaneço de pé, porque minha raiz está em Cristo. Eu estou firmado no Senhor e nada me abalará. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus quer que você esteja firme. Aí estão eles, sendo sacudidos pela tempestade. Havia ali sérios riscos para a vida deles. O rumo está mudado. Mas eles não estavam numa tempestade, como já disse, por causa da desobediência, irmãos. Eles estavam ali porque obedeceram. Escuta, crente. Escuta, servo de Deus. Se você está no meio da prova, da luta, não murmure, não reclame. Deus, Ele tem caminhos que você desconhece. Existem coisas que nos forjam. Existe um fogo que queima dentro de nós, que choramos, que gritamos, não entendemos, não compreendemos, mas é Deus nos moldando, é Deus nos trabalhando, é Deus nos formando. O caráter de Deus está sendo formado em nós. E por isso passamos por aflições, por luta, por dificuldades, mas é Deus trabalhando em nosso favor. Se eles não tivessem enfrentado a tempestade, não teria aprendido a grande lição daquela noite. Quantas vezes alguns cristãos gritam e dizem assim: quero ser usado, eu quero conhecer Deus, eu quero ter experiência com Deus, mas é só apertar o parafuso, é só a vida dar uma apertada, já pula, já grita, diz: não, eu estou sendo fiel, o pastor disse que eu tinha que dar o meu dízimo, eu dei meu dízimo, eu ofertei na casa de Deus, perdi o emprego, pediram minha casa, alguém adoeceu no Brasil, alguém morreu, meu filho aconteceu isso, minha filha aconteceu aquilo outro, meu pai, minha mãe. E como é que você fica diante do Senhor? Deus está dizendo para você: você tem que confiar que você está com Ele. Se Ele te mandou, Ele te sustenta. Na hora vem o alívio da parte de Deus. Deus não deu nenhuma tentação que vai além da nossa capacidade. Deus não te prova além do que você possa suportar. Se você está na prova, se você está na luta, só resista, só permaneça firme, porque vai passar e você vai ser aprovado lá no final. Mas tem que permanecer firme, não pode recuar, não pode retroceder. No meio da madrugada, aquele barco já estava ali, sendo encharcado pelas águas. Em Marcos capítulo 6, versículo 48, diz a Bíblia que vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite aproximou-se deles.
Eu quero gastar um tempo aqui nesse fatigar. Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Eles estão se cansando. Sim. Bota aqui em James. Eles estavam remando com dificuldade. A dificuldade cansa. Quantos crentes que estão cansados? Pastor, eu orei, eu jejuei, eu clamei, eu fiz minha parte. Parece que não aconteceu nada. Parece que nada muda. Eles estão há horas que eles estão remando e não saem do lugar. Parece que só vai para trás. Ei, crente, Deus quer renovar a tua fé nessa noite. Não é hora de parar, você não pode jogar a toalha. Você não vai sucumbir no meio desse temporal. Você não vai morrer na tempestade, você só precisa permanecer. Está difícil, permaneça. Está difícil, não pare. Se você parar, as coisas ainda pioram. Uma coisa que Deus ministrou no meu coração. E eu estava ali, agora já de tarde no gabinete. E eu fiquei a pensar. Quando eles saíram, no final do dia, para entrar no barco que Jesus os obrigou, já estavam cansados do dia. E tudo que eles esperavam era uma noite tranquila, irmãos. Uma noite tranquila para atravessar aquele lago que tantas vezes já tinham feito isso. Mas, todavia, as roupas sequinhas já não estavam mais no meio da madrugada. Sabe por quê? Porque a tempestade foi tão forte. As águas agitadas que invadiam o barco. E o socorro deles em tentarem remar. Tentar sair do meio daquele vendaval. E outros tentando tirar a água do barco. Com isso lá estavam eles. No meio da noite. Encharcados. Lidando com um temporal, com uma tempestade. Que não sabiam eles como sair daquela situação. Eu não sei como você está vivendo. Esses homens tinham roupas encharcadas. Mas uma coisa Deus trouxe no meu coração. Quantas pessoas que têm vivido com travesseiros encharcados de lágrimas, que choram, perdem noites de sono, gritando: Deus, até quando? Deus, quando vai terminar isso? Senhor, quando o Senhor vai entrar com providência? O salmista mesmo, ele declara: minha cama foi tomada pelas minhas lágrimas. Jeremias, ele diz: os meus olhos se desfazem em lágrimas. Eu quero dizer para você que Deus tem enxergado suas noites sem dormir, os teus choros desesperadores. E a palavra do Senhor para ti é essa: o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Descansa a tua alma, descansa o teu coração. Chega o momento que Deus diz basta, que Deus diz chega. E quando Ele diz, irmãos, não tem nada pode impedir o agir de Deus na tua vida. O que você precisa é permanecer, é confiar. E aqueles irmãos estão ali, aflitos. Mas tem uma coisa que somente Marcos diz. Marcos diz um detalhe. Um detalhe que me chama a atenção, porque diz a palavra que enquanto eles estavam lá no meio daquele vendaval, pensando no que iria ser, diz a palavra que o Senhor viu eles. Verso 49 do capítulo 6 de Marcos. Assim, ou melhor, não é esse. Verso 48, desculpa. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade. O que nós lemos em João? Eles estavam no meio, irmãos. Jesus está no monte. Nós estamos falando de uma noite. Eles estão lá no meio do mar, no meio de um vendaval, de uma tempestade. E a Bíblia está dizendo
que Jesus conseguia enxergar eles lá no meio da tempestade, vendo a dificuldade deles. Não tem distância que te impede Deus de te ver. Deus te vê onde você estiver. Deus te enxerga no meio da crise, no meio do problema, no meio da dificuldade. Você não está sozinho. Jesus estava vendo eles lá, estava soprando o vento e Jesus estava vendo eles. Aí diz o texto, em plena madrugada, Jesus vinha em direção deles, andando sobre o mar. Jesus desce do monte, entendendo que era hora de socorrer aos discípulos. Porque tudo tem um limite, irmãos. Tudo tem um tempo. E aquele era o momento que Jesus determinou, chega, basta, eu vou até eles. E quando ele chega à margem do mar, o que ele faz? Existe uma lei da física, a lei da gravidade. Sobre o líquido você vai afundar. Mas então o Senhor Jesus, que é Deus, Senhor absoluto, entenda, as águas estão sacudindo o barco, mas Jesus lá na margem, ele vai pisar sobre a tempestade bravia, e as ondas têm que acalmar debaixo dos pés dele, e aquilo que é líquido se torna sólido, aquilo que é instável se torna estável, aquilo que é impossível caminhar, ele passa a caminhar e a pisar sobre as águas. Ele vai andando para socorrer os seus, ele vai em direção aos seus discípulos para enviar-lhes o socorro. E Jesus caminha em passos largos. Mas tem uma coisa que me chama a atenção. É que a situação deles lá dentro do barco não estava fácil. Eles estavam em meio a um grande desespero. Porque em meio àquela situação toda que cercava eles estavam inseguros. Apesar de serem homens experientes, havia uma certa insegurança neles. No verso 49 do capítulo 6, diz que eles deram gritos, gritaram, ficaram apavorados com tudo aquilo pela qual estava acontecendo ao ver Jesus caminhando em direção deles. A partir de então eu vou ficar com o Evangelho de Mateus, porque o evangelista Mateus aqui, ele nos fornece alguns outros detalhes que os outros evangelistas já não nos dão. No verso 25, diz a Bíblia que a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima das águas. E os discípulos, vendo-o andando sobre as águas, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Havia um milagre ocorrendo. Jesus está andando sobre as águas e isso provoca pavor, medo. Escuta, como é que mudou o foco? Eles estavam apavorados por causa da tempestade. O milagre está vindo para eles, mas agora, ao invés de eles entenderem o milagre, eles são tomados pelo pavor, pelo medo. O coração deles tremem. Gritam que é um fantasma. Não tem discernimento. Irmãos, quando nos falta discernimento, nós sofremos ainda mais. Quando Deus está enviando uma bênção para nós e nós não temos discernimento, aí agimos como discípulos. Desesperamos o nosso coração. Agora não era o grito pela tempestade. O grito é pelo fantasma. O desespero agora é o fantasma. Entenda, a tempestade está ali. Mas agora piorou. Não é a tempestade que preocupa mais. É um ser andando por sobre as águas que apavora eles. São tomados de temores, de medo. Ali cada um grita mais alto pensando no que fazer. Escuta, vai correr para onde? Para onde? Para fora tem tempestade. Na direção está vindo um fantasma. Não tem para onde correr. E por isso, gritam em desespero. E tem sido assim a realidade de muitas pessoas. Só resta gritar. Só resta gritar.
gritar e gritar. Quantas almas desesperadas, quantas pessoas deprimidas, angustiadas, tomadas por pavores interiores, gritando, e o pior, um grito silencioso que ninguém ouve, que ninguém escuta. Eu quero dizer para você, que está aflito aí dentro de você, que seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa não sabe. Deus está ouvindo o grito da tua alma e Ele quer curar teu coração, arrancar esse medo, esse pavor de dentro de você. Ele quer trazer para você segurança para você. Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe tudo sobre você. E Ele tem o poder de mudar a tua história. Aqueles homens atemorizados, aterrorizados, com grande medo, eles conseguem ouvir uma voz que ecoa lá no meio da tempestade. O verso 27. Uma voz no meio do escuro, no meio da tempestade, eclode. Uma voz mansa. Tende bom ânimo. Sou eu. Eu estou aqui. Não tenham medo. Deus está falando comigo e com você. Não tenha medo, eu estou aqui. Está desempregado, eu estou aqui. Está passando aperto, eu estou aqui. Está doente, eu estou aqui. As coisas estão dando errado, eu estou aqui. Tende bom ânimo, não perca a esperança. Eu sou eu que estou aqui. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Você pode não perceber e dizer, pastor, o senhor não tem noção, o senhor não está na minha pele. Eu sei, eu não estou. Mas é Ele que está dizendo, eu estou aí te vendo. Eu estou enxergando tudo que você está passando. A voz serena de Deus quer adentrar nos teus ouvidos. A voz doce do Senhor está dizendo para ti, tem um bálsamo para a tua alma, tem um bálsamo para o teu coração. Há um Deus que te ama, que não te largou, que não te abandonou. Você não vai morrer nessa tempestade. Deixa eu abrir um parênteses aqui para depois entrar na caminhada final. Eu li uma história há um tempo atrás. É uma ilustração que tem um objetivo, mas me recordei ontem. E eu vi alguns outros pontos diferentes. Talvez você já ouviu e eu quero fazer uma aplicação diferente. Tinha um certo homem muito rico. E ele tinha um barco. Ele pegou esse barco, chamou um pintor e levou ele para aquele barco para o estaleiro e disse, olha, quanto você me cobra para pintar meu barco? E aquele homem deu orçamento e diz, fica aí com o barco, pinta ele para mim. E ali aquele jovem pintor começou a fazer o seu trabalho de pintura e ao olhar e perceber por baixo do barco, havia alguns buracos no barco. E ele então, olhando para aquilo, disse, olha, aquele senhor não me disse sobre isso, acho que talvez ele não sabe. E ele então, resoluto, foi lá, resolveu usar o material dele. Mas ele tapou os buracos. Tapou tudo aquilo que estava ali, destruído no fundo daquele barco. E pintou. Entregou o barco, recebeu o seu dinheiro. Tempo mais tarde, aquele senhor entrou, transpirando, dentro do seu estabelecimento. Olhou para ele, deu um abraço muito forte nele e diz, obrigado, 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 obrigado. Arrancou um cheque vultoso, de um valor astronômico, entregou na mão dele. Aquele homem olhou o cheque e disse, o que é isso, moço? Ele disse, você salvou a vida dos meus filhos. Você me entregou o barco. Eu esqueci de falar com você que ele tinha uns furos por baixo. Eu descuidei. Os meus filhos pegaram o barco e saíram. Quando eu dei por mim, eles já estavam lá no alto mar com o barco. E eu fiquei desesperado pensando que eu iria perder os meus filhos. Minha alma gritava sem saber o que fazer pelo erro que eu cometi de não ter consertado o barco. Eu apenas tinha pintado.
Mas quando meus filhos voltaram com segurança, eu fui observar, você reparou os buracos que estavam no barco? E ele disse, mas foi uma coisa tão pequena. Ele disse, não é pelos buracos que você tapou, é pela vida dos meus filhos que você salvou. A grande lição dessa ilustração é quando você faz além daquilo que lhe é pedido. Mas eu tenho uma outra ilustração, eu tenho uma outra aplicação para nós, irmãos. Eu quero que você olhe para um outro prisma. Aquele homem rico, ele levou o barco e mandou pintá-lo, mudar a aparência. Mas o problema principal, ele resolveu não mexer. Só que, de que adianta você ter a aparência de pintado, a aparência que está tudo bem, quando há buracos no seu casco? Eu quero advertir você, pai e mãe que está aqui, você que é responsável por famílias. Não adianta você ter o barco pintado se há buracos. Teus filhos, aqueles que confiam em você, se você colocar o teu barco no mar, você vai matá-los. Mas tem um bom recado para você. Se você colocar o teu barco no estaleiro de Deus, o Espírito Santo vai consertar esses buracos que estão na tua vida. As águas não vão entrar mais, tua família vai sobreviver, mas você precisa levar para o estaleiro de Deus. Você precisa dizer, Deus, conserta tudo, põe em ordem o que precisa ser colocado. Eu não quero que minha vida tenha buracos, eu não quero que minha vida coloque em risco aqueles que o amam. Mas para isso você precisa deixar o teu barco no estaleiro de Deus. Hoje é dia de você acertar, corrigir, colocar em ordem, tapar os buracos da tua vida. Entenda, o barco tem que estar sobre a água, mas a água não pode estar dentro do barco. Se a água entrar no barco, você corre risco de perecer, risco de morrer. Para terminar a palavra, voltando para o texto bíblico, diz a Bíblia que quando Jesus disse, sou eu. Então, no verso 28 diz que Pedro, então, ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Queridos, esse momento aqui é um momento ápice, porque entenda, a tempestade não parou, irmãos. Nós estamos lidando com as mesmas situações. Tem uma tempestade, tem um vento soprando, tem um barco balançando, mas Jesus está próximo. Ele dá uma palavra. E Pedro agora, ele diz, Senhor, se tu és tu mesmo, eu quero encontrar contigo. Aquele que estava gritando de medo, agora é enchido de fé, ousadia. Escuta, irmãos, as águas que queriam matar vão se transformar em piso para Pedro passar. As águas que estavam ameaçando vão ficar debaixo dos seus pés. Jesus diz para ele, vem, Pedro. Imagina os outros discípulos dizendo, tu vai? Vento soprando, ondas explodindo para cima. E Pedro coloca o pé para fora. Bate na água, não afunda. Tem solidez debaixo dos seus pés. Não era para ser assim, mas Jesus mandou. É Jesus que falou. E ele agora começa a andar, dá um passo, dá outro. Imagina a euforia dos discípulos gritando lá dentro. Pedro está andando. Pedro está andando sobre as águas. É Jesus mesmo. Eles estavam ali, quem sabe, exaltando, glorificando. E Pedro, olha, vai andando. É assim que Jesus tem que fazer para você, querido. Deus quer que você vai andar sobre as águas. Você vai andar contra as possibilidades. Você vai viver o impossível de Deus. Mas aí tem uma questão, diz a Bíblia, que Pedro, em um momento, ele olha para a tempestade. A tempestade é forte. E os seus olhos se desviam-se do Senhor. Ele passa então a temer. O verso 30 diz, mas, sentindo o vento forte, ele teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou dizendo, Jesus, salva-me. A caminhada de fé com Deus não tem espaço para o medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você vai caminhar por fé.
Quantos crentes que dizem, pastor, eu vou desviar, pastor, eu tenho medo de cair. Não, você não precisa ter medo. Deus vai te sustentar. Vai cair o quê? Há um Deus que te sustenta, há um Deus que te ergue, há um Deus que te levanta. O Deus que te libertou não vai deixar você voltar para o pecado, não. Não, ficou para trás a história de droga, prostituição, o cigarro, a bebida. Essas coisas ficaram para trás. Você é nova criatura. Você não vai afundar no pecado mais. E se em algum momento você sentir que está caindo, sentir que está frágil, grita por socorro. É isso que Pedro fez. Pedro não esperou afundar. Pedro não morreu, não sucumbiu. Quando ele percebeu que o chão está abrindo ali, né? As águas estão se tornando líquidas. Ele começa a afundar e grita, Senhor, socorre-me. Me socorre, Deus. Me socorre, Deus. Quem sabe, hoje é assim. Hoje você tem que gritar, Deus, me socorre. Eu não quero afundar. Eu não quero morrer. Eu não quero perder minha vida espiritual. Me socorre, Deus. E sabe o que diz a Bíblia? O Senhor estende a mão. Aleluia. E logo Jesus estendendo a mão segurou. Está seguro, Pedro. Está seguro, Pedro, vem comigo. E Jesus segura na mão dele, agora ele consegue andar. Andar por sobre as águas para voltar para o barco. Sabe por quê? Porque Jesus está segurando a mão dele. Se for preciso, Jesus te toma pela mão, mas você não vai afundar. O diabo pensa que você está caído, derrotado, mas é um Deus que te toma pela mão, que te ergue, que te levanta e te coloca você de volta no barco. É hora de voltar para o barco. É hora de voltar para o barco. É hora de experimentar o milagre de Deus. É hora de viver o milagre do Senhor. Aleluia. E quando subir ao barco, bota o 32. Subiu ao barco. Acabou a tempestade. Encerrou. Agora sim tem a bonança. É desfrutar da presença de Jesus. É secar as lágrimas. É viver o novo. É se alegrar. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu quero perguntar se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus. Se tem alguém ainda que não entregou a vida para o Senhor. Hoje Jesus está te chamando. Se você está afastado do Evangelho, se você não tem compromisso com Deus, hoje Jesus está te chamando. Vem para o barco com Jesus. Vem viver o novo de Deus. É o momento de Deus para a tua vida. Hoje Jesus quer mudar você. Hoje Jesus quer transformar você. Se você está enfraquecido, hoje é o momento de restaurar, de recomeçar a sua vida com Deus. Hoje é o momento de você viver o novo de Deus. Jesus está te chamando. Tem alguém que está afastado do Evangelho, que quer viver uma novidade com Deus, que quer entregar a vida para Jesus. Tem alguém que está afastado do Evangelho, que quer reconciliar hoje. Hoje é o momento. Hoje é a hora de Deus. Vem, Senhor, que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Nenhum dos seus planos pode se frustrar.
Glória a Deus. Coloca a mão no ombro do teu irmão agora. Profetiza a bênção sobre ele. Se você sentir de sair do teu lugar, de orar por alguém agora, vai. Deixa Deus te usar. Quem mandou você parar? E de homem nem está aí, né, Alto no lugar da tua vergonha. Ele está colocando a ordem a tua vida. Quem mandou largar a rede? Essa tempestade vai Quem mandou passar. você parar? Ele está te segurando pelo alto no lugar da tua vergonha. Tem um tempo novo de Deus para você. Amanhecer, nada pesquei. Receba agora o renovo de Deus. Ser apenas mais Renova, dia Deus. como Libera agora uma palavra de estava renovo. cansado, Em nome de Jesus. forças desanimado, Eu profetizo, Deus, a tua bênção. decidida larga tudo Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Glória a Deus. Senhor, abençoa o teu povo. Despede-nos debaixo da tua bênção. Que o novo tempo do Senhor seja liberado. Que o teu povo veja a provisão, veja o livramento, veja o teu agir, ó Deus. Dai-nos um restante de noite abençoada pelo poder do teu nome. Estenda tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos diga comigo, amém.